Já anoiteceu. Oi, meu nome é Eros Paz Ferreira. Eros Paz, Eros. Ah, e eu vou falar umas baboseiras aqui a respeito de mudança. Mudança. Eu não faço ideia. Eu tenho 16 anos, eu ainda sou adolescente de qualquer maneira. E essa coisa de mudança tá muito intrínseca na minha vida. E ainda vai estar por algum tempo, e se eu não me engano, pela minha vida inteira. Mas eu acredito que isso deu uma parada um pouquinho, tipo, uma diferenciada, não é nem parada, mas uma diferenciada na vida adulta e na terceira idade. Mas, enfim, quero falar a respeito de relacionamentos, pessoas. Sabe, é tão estranho. Eu tenho alguns amigos. E, sabe, eu nunca tive de fato uma experiência mútua de amor romântico. Eu já gostei, já me relacionei, mas essa pessoa não era necessariamente. Não sentia, ou mesmo se sentia, não sabia muito bem o que fazer com esse sentimento todo. Minhas relações sempre foram um pouco conturbadas, tanto às vezes por minha culpa quanto pelas pessoas, mas eu não quero necessariamente apontar um culpado e falar é você. Não, eu quero dizer que eu nunca tive um relacionamento tão estável quanto eu gostaria. E a culpa às vezes é minha, porque às vezes eu desvio um pouco do correto, às vezes eu começo a gostar, por exemplo, de um amigo, uma amiga, às vezes eu começo a gostar de alguém que eu não deveria estar gostando, ou eu não gosto dessa pessoa e começo a estranhar um pouco ela e me distancio. Ou então ela faz isso comigo, sabe? É essa confusão doida que eu não entendo muito bem. Mas é interessante quando a gente se relaciona com as pessoas, porque a gente vê a gente se vê. E eu posso estar falando coisas muito óbvias aqui, ou não também, ou muito abstrato, e vocês não vão entender. Entender, eu não faço a menor ideia. Apesar de eu escrever bastante no meu caderninho, que eu vou pegar ele. Olha, eu tenho o hábito de escrever, ou eu desenvolvo esse hábito em mim porque eu gosto bastante. E esse diário é um diário que eu chamo de diário de um corpo frágil. Eu escrevo algumas coisas aqui, algumas experiências, algumas coisas assim. Ele tá caindo aos pedaços, ele tá rasgandinho, está dando agonia. Enfim, eu escrevo aqui basicamente o quão é estranho a vida, principalmente a adolescência, porque é o que eu tenho agora. E aqui isso só existe pelo relacionamento que eu tenho comigo e com as pessoas. Eu não sei se eu me gosto muito, mas eu cuido de mim na medida em que eu me gosto. Isso é curioso, porque eu não sei se eu sou muito fã da minha pessoa. Eu gosto de algumas coisas em mim, gosto de algumas atitudes minhas e de alguns ideais meus, mas eu também me estranho um pouco. Às vezes eu não gosto de mim. E que susto. E às vezes eu acho que isso reflete nas pessoas, sabe? Eu vejo esse eu nas pessoas. É uma coisa tão adolescente, é tão adolescente quanto tá com fone de ouvido envolto ao pescoço, enquanto você tá falando sobre os sentimentos, que já não é uma coisa tão adolescente assim, mas eu não faço ideia. Eu não faço ideia de nada. Ao mesmo tempo que eu sinto que eu sei algumas coisas, eu sei que eu não sei de nada. Isso é curioso, mas também é preocupante, porque eu sei que eu não vou saber de tudo nunca nesta vida, mas eu não sei o que de fato eu precisaria saber agora. O que eu tô fazendo? Bom, eu vou contar uma coisa, uma experiência, pra poder ter algo que falar, um desfecho nesse vídeo, pelo menos. Eu tenho um amigo, eu vou chamar ele de Pedro. O nome dele não é Pedro, ele vai saber que é ele, mas enfim, eu não sei por que eu chamar ele de Pedro. Talvez, enfim, Pedro. O Pedro, eu conheci, eu não gostava dele, detestava, nossa, detestava muito, você não tem noção do quanto, tipo, eu tinha raiva. E depois de uns 2 anos, conheci outros amigos, não tantos, porque uma coisa que eu fui percebendo foi quanto mais eu fui crescendo, mais o meu ciclo de amigos foi diminuindo. E eu acho super natural, porque todos os adultos que eu conheço, ou pessoas mais velhas, falam sobre isso, que a amizade é uma coisa que vai se perdendo na vida adulta. Eu não quero perder isso totalmente, mas eu não quero também
ser aquele adulto que conhece e tem vários amigos, mas não é amigo de verdade de ninguém. Eu prefiro ter 2 ou 3 amigos, ou até um, mas que eu confie, que eu saiba que eu posso dividir o meu eu com aquela pessoa ali e que ela me conhece, tanto no meu lado ruim quanto no meu lado bom. Enfim, esse meu amigo, depois que eu conheci ele de novo, sem o filtro do ciúme, eu comecei a realmente admirar ele e me aprofundar naquele, naquela relação de amizade verdadeira que eu gostava de sentir isso. Eu gosto até hoje. E eu fui vendo, e eu fui me aprofundando, e eu fui vendo que eu realmente queria ter amigos. E amigo de fato, amigo que eu posso falar, esse cara é meu amigo. E eu tinha uma amiga, tenho ainda, mas aconteceu algumas coisas de um tempo pra trás que a gente parou de se falar, mas agora a gente tá voltando, tá bem legal, essa coisa doida. Eu ainda vou escolher um nome pra ela. Mas ela era minha amiga nessa época já, só que a gente era tão próximo que eu já tinha meio que ficado, como eu posso dizer, eu já tava sentindo saudade de uma amizade masculina, entende? Porque ela era uma menina, e eu era um menino, eu sou um menino, obviamente, e eu sentia falta de uma troca masculina, falta de uma amizade masculina, e eu quando eu vi que eu podia ter aquilo ali, eu fiquei, cara, eu preciso ganhar isso. E eu fui. Fui sendo muito eu, porque eu vejo que o meu jeito agrada algumas pessoas. A maioria delas eu gosto disso. É difícil falar isso porque eu tô, tipo, me elogiando. Mas enfim, eu tô trabalhando nisso também. E eu fui sendo eu, fui dando suporte a ele, que eu vi que ele tava mal em questão de relacionamentos com uma garota que ele conheceu há muito tempo, inclusive, mas aí eu queria ajudar, eu tava lá, eu apoiava, faço isso até hoje, eu faço questão de estar ali pelos meus amigos. E eu fui fazendo isso até que eu caí. Caí num buraco chamado paixão. Isso foi a pior coisa que eu podia ter feito comigo. Porque daí eu comecei a olhar pra mim, pra me consertar, pra poder conseguir ter um relacionamento, sabe? Mas eu sabia no fundo que eu não poderia ter um relacionamento com essa pessoa. Mas eu tentei. E quanto mais eu olhei pra mim, mais eu vi quanto quebrado eu tava. E isso foi me destruindo. Porque eu não tinha com o que encarar isso. É como você tentar escalar o Everest com um garfo e faca. Entende? Eu não tinha, acho que bagagem o suficiente pra encarar tudo aquilo que eu carregava, tanto da minha infância quanto da minha adolescência, até nesses dias que foi ano passado. Eu digo nos dias como se fosse 15 anos, mas foi ano passado, essa minha queda fatal na paixão e então na depressão e na ansiedade generalizada. Que essas duas coisas, elas me permeiam até hoje. Mas enfim. Eu sempre soube que eu poderia ressignificar esses sentimentos meus que eu tinha por amigos ou por pessoas que eu não devia sentir isso. Então, eu sabia que eu ia conseguir, mas eu sabia que ia demorar muito tempo. E quebrado, então, mais quebrado do que... Reconhecendo o quão quebrado eu tava, ia ser mais difícil. E eu achei que não seria tão difícil quanto foi. Eu passei por tudo isso enquanto... E ele me ajudava, esse meu amigo, o Pedro ainda tava comigo. Ele ainda tava comigo ali. Ele me ajudou a passar pelo esse meu processo depressivo, mas é curioso porque ele me ajudando, ele me feria. Mas ele me ajudava. Porque enquanto ele me ajudava a curar os meus machucados, a fazer as cicatrizes, elas sangravam por ser ele. Entende isso? É muito doido porque como você vai ficar feliz por ser quem você ama te ajudando, mas você vai ficar mal por ser o motivo de você estar mal te ajudando a melhorar. É uma doideira. Daí eu finalmente, em 2025, um ano depois, um tempo assim, muita coisa aconteceu, muita coisa mesmo. Eu vou me estender mais sobre esse assunto todo dessa relação porque rendeu muito pra mim. Eu nunca mostrei isso pra ele, mas deixei meio claro.
Mas nunca de fato joguei assim, falei, olha só, sinto isso, porque eu sabia que não valia a pena. Porque era uma amizade que valia muito a pena por um sentimento que não valia tanto. Então eu não quis arriscar a amizade por um sentimento que eu sabia que não ia pra frente, não ia render, não ia dar certo. Até porque ele é hétero. Enfim. Eu consegui, depois de ter que me afastar um pouquinho. Eu odeio esse processo, mas eu tive que me afastar um pouco. Eu tive que sentir raiva dele. Mas eu não perdi a admiração. Não deixei isso sair de mim. Apesar de ter outras pessoas falando do tipo, ele nunca te tratou bem, ou ele já fez tanto descaso de você, o que não necessariamente era isso, mas as escolhas que ele tomava para cuidar de mim eram ruins para mim, no momento em que eu estava, mas então eu sei que isso não anula o fato de dele ter feito, mas eu não posso culpá-lo, tipo, falar, ele fez isso, ele é ruim, ele só tá tentando me ajudar. Eu reconheço isso, fico agradecido, mas poderia ter sido diferente, mas eu consegui. Eu consegui. Então, é isso. Mas, Pedro, se você tivesse assistindo esse vídeo, só, enfim, você vai aprendendo. Eu não sei te ensinar, não sei ensinar as pessoas, eu só sei falar sobre mim. Isso é meio narcisista. Eu não sei te ensinar, eu só sei falar sobre as coisas que me acontecem e a minha visão. A moral da história é o seguinte: você consegue ressignificar sentimentos pelas pessoas. Você consegue se adaptar, você consegue deixar ir. Você consegue, sim. Eu achei por muito tempo que eu nunca ia conseguir parar de sentir isso se eu não parasse de falar com ele. E eu não queria parar, porque ele me fazia bem. Mas eu continuei. E consegui, mas é um caminho muito difícil. Mas, sabe, você nunca de fato vai estar sozinho. Nunca. E se você de fato achar que tá, para e presta um pouquinho de atenção. Tem alguém que você pode chegar e falar, por favor, me ajuda. E essa pessoa, ela não precisa ser íntima de você. Hoje a gente tem professores legais, apesar de ter muito professor chato, inclusive velhos. Não foi isso que eu quis dizer. A gente tem muitos professores chatos aí também. Mas a gente tem pessoas legais que a gente pode conhecer. Mas eu sei o quão é difícil isso. Eu sei, eu entendo. De qualquer maneira, tenta. Tenta. Isso é um depressivo falando pra você tentar, o que é tão estranho pra mim, porque eu tô de cara a cara com um eu que não quer, falando pra você continuar. Enfim, continue, tá? Eu acho que a iluminação e o áudio não vão estar tão bons, porque já está escuro. E eu comecei esse vídeo, acho que de tarde, eu não sei se eu vou botar essa parte que eu comecei a gravar do nada. Mas é isso. Eu espero que você tenha gostado. E eu não faço ideia do que esse canal é. Eu só tomei banho e falei, vou gravar vídeo porque me deu vontade. Já gravei muitos vídeos quando eu era mais novo. Vocês não querem saber, enfim. Eu não sei nem se mais de uma pessoa vai ver esse vídeo. Que sou eu.